Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Antônio Marques. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal Mate Matemática. Nossa aula de hoje, gente, é falar um pouco sobre um número irracional importante, que é o π, tá certo? O π, gente, ele é um número irracional porque a sua representação numérica, ela é um número decimal infinito e não periódico, tá certo? E assim, poderia dizer a vocês que o π é um dos números ou o mais importante dentro do estudo da matemática. Poderia dizer assim, o mais famoso, certo? Que as pessoas mais conhecem é o π, tá certo? Então, o π, gente, nada mais é do que o resultado de uma razão. Uma razão, toda razão é uma divisão, ou seja, o resultado da divisão do comprimento da circunferência dividido aí, né, pelo diâmetro dessa mesma circunferência, tá certo? Então, assim, vamos ver aqui o que nós temos na nossa aula de hoje, na apresentação do nosso slide. Pronto, deixa eu ir aqui para o cantinho da tela. Beleza, então agora nós vamos conhecer o que seria o comprimento de uma circunferência, que é o π, né? O comprimento da circunferência é representado aí, o número π, e a gente tem que observar essa animação. Então eu vejo o deslocamento, gente, dessa circunferência. Essa circunferência ela se desloca, tá certo? E aí nós temos esse segmento de reta aqui, conhecido como de um diâmetro, tá certo? Então esse segmento aqui é conhecido como um diâmetro. Então o que é esse diâmetro? É um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência, porém é obrigatoriamente para ser diâmetro passar aí esse segmento de reta no centro da circunferência, ou seja, mesmo no meio dessa circunferência. Então nós temos aqui o segundo diâmetro, né, um somatório, e nós temos aqui o terceiro diâmetro. Vocês percebem que somando esses três diâmetros, não conseguiu chegar todo aí essa trajetória que foi feita na animação dessa circunferência. Então aqui, olha, essa partezinha aí do ponto avermelhada é o que faltou aí para completar aí os três diâmetros. Assim, podemos dizer que o valor do π nada mais é do que 3,14, 15, 9, 26 e etc. Tá certo? É um número que é infinito. E aí não periódico, porque quando eu falo em periódico, o que é isso? É como se o período vai se repetindo. Um exemplo, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Quando tem 1 sobre 3, ou seja, 1/3, 1 dividido por 3, o resultado é 0,3333 e é infinito, então o 3 se repete. Aí é uma dízima periódica. Nesse caso, o π ele não é uma representação, né? Por que ele é um número racional? Porque a sua representação numérica ela é um número decimal infinito e não periódico, beleza? E aqui nós vamos ter aqui o nosso desenhozinho aqui, deixa eu vir para cá para esse cantinho, da nossa circunferência, onde nós temos sim os elementos que compõem essa circunferência, que é o diâmetro. O segmento AB ele representa o diâmetro, o segmento OC representa o raio, e aí nós temos o AC é o arco, né, dessa circunferência, nessa representação dessa figura. E aqui nós podemos dizer o que é esse π. O π, gente, nada mais é do que o comprimento da circunferência dividido pelo comprimento do diâmetro, ou seja, a medida da circunferência, comprimento, dividido pela medida do diâmetro. E aí dá 3,14, 15, 9, 26 e etc. Tá certo? Então, não necessariamente, professor, quer dizer quanto maior a circunferência, maior o π, não. A circunferência tanto faz ela ser a maior que tiver, uma roda gigante, como uma moeda de R$ 1. Então, o valor do π fazendo a divisão do comprimento, certo? O comprimento dessa circunferência pelo seu diâmetro, vai dar aí 3,1415, 926, etc. Ok? E aqui nós vamos ter aqui o comprimento da circunferência, gente. A gente está aqui indicando, ou seja, simbolizando pela letra C maiúscula, tá certo? O comprimento do diâmetro, nós vamos chamar aqui ele de D, tá certo? Deixa eu ir para esse cantinho aqui. O raio, nós vamos chamar ele aqui de R minúsculo, pode ser o R maiúsculo? Pode. Então aqui nós vamos representar ele como R minúsculo. Então o diâmetro, a gente percebe que na circunferência que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, ou seja, um diâmetro é 2 raios. Assim nós podemos dizer que o raio é a metade do diâmetro, ou seja, o diâmetro dividido por 2.
Nesse caso, nós podemos pegar todo esse processo de estudo e finalizar aqui dizendo o seguinte, que o π nada mais é do que o C, a razão C por D, ou seja, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. A gente pode melhorar essa expressãozinha, tá certo? Essa razão. Posso dizer uma proporção, ok? Que o π vai ser igual ao comprimento da circunferência dividido por 2r, porque o diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. E assim nós podemos dizer que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, ou seja, o comprimento da circunferência é 2πr, né? 2πr. Então, 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Então, aqui nós vamos para o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte, ó, usando o valor de 3,14 para π, calcula o comprimento de uma circunferência cujo raio mede. Então, o item A, nós temos aí que o item A, o raio está medindo 6 centímetros. Então, se o raio mede 6 centímetros, eu vou pegar a minha expressão, minha fórmula aqui, dá certo? E diz que o comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do π vezes o valor do r. Eu sabendo que a questão já me fornece que o π é 3,14 e o meu raio é igual a 6, então eu vou só substituir esses valores nessa fórmula e aí eu calculo 2 vezes 3,14 vai dar aí 6,28 vezes 6 dá 37,68 centímetros. Logo, na circunferência, quando o meu raio for igual a 6, o valor do meu comprimento, aí eu usando π como 3,14, o comprimento da minha circunferência será 37,68 centímetros. O item B diz o seguinte, calculei o comprimento da circunferência cujo meu raio é igual a 0,15 centímetros e o π é igual a 3,14. Então o raio é representado por esse segmento aí que está na cor verde, colocando na expressão, na fórmula, né? O grilo chato. Colocando aqui na fórmula diz o seguinte, que o nosso comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do π vezes o valor do r. Sabendo quem é aí o r e sabendo também quem é aí nosso π, é só colocar na expressão, gente, e fazer nosso cálculo. Então, 2 vezes 3,14 é igual a 6,28, multiplicando por 0,15, nós vamos ter aí 0,942 centímetros. Então, esse valor aí é o valor do comprimento da circunferência quando o raio for 0,15 centímetros. Ok? Vamos aqui para o item C, quando ele diz que o comprimento da ele quer que encontre o comprimento da circunferência e vamos multiplicar aí, né, fazer o processo multiplicativo, onde nosso raio é 1,5 centímetro. Então, deixa eu sair aqui de pertinho dessa parte. Podemos dizer o seguinte, que o comprimento dessa circunferência ela vai ser 2 vezes o valor do π, que o π é 3,14, vezes o valor do raio, que é 1,5. Fazendo esse processo multiplicativo, gente, nós vamos encontrar que o comprimento da circunferência será 9,42 centímetros. Então, o que é que nós percebemos? Que para fazer um cálculo dessa natureza, quando a gente modifica o raio, automaticamente modifica o diâmetro, né? Porque o raio é 2 vezes o diâmetro. Se o raio é 6, o diâmetro é 12. E aí também modifica aqui o comprimento da circunferência. Então, o comprimento, isso aqui é bem óbvio, quanto maior a circunferência, maior será também o raio e o diâmetro. Porém, o valor do π permanece o mesmo. Beleza? Vamos aqui para a nossa questão de número 2. Diz assim, ó. Sabendo que o comprimento de uma circunferência é 28,26 centímetros, determine o diâmetro dessa circunferência. Considere π igual a 3,14. Se percebe, minha gente, que nessa questão aí, ele não quer o valor do diâmetro, também não quer o valor do raio, ele quer o valor, né? Desculpa, ele não quer o valor do comprimento, ele quer o valor do diâmetro. Então, se ele quer encontrar o diâmetro, também é necessário que se encontre o valor do raio da circunferência. Então, nós temos aqui uma figura ilustrativa só para a gente se situar e saber aí, né? Olhando na parte aí, na parte visual, quem é o diâmetro e quem é o nosso raio. No caso, nós temos uma expressãozinha onde C é o valor do comprimento, representando o comprimento da circunferência.
2, né, que é 2 vezes o π, que seria o diâmetro, vezes o raio. Assim, nós vamos ter o seguinte, que o comprimento da circunferência, a questão já nos dá, que é 28,26. A questão pede para encontrar o diâmetro, e nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. A questão nos dá aí que o π é igual aí a 3,14. Nesse caso, a gente substitui aqui na expressão, onde tiver o C, que é o comprimento, a gente substitui aí por 28,26. É igual a 2,3,14, que é o valor do π, e aí nós vamos encontrar o raio. Professor, é para encontrar o diâmetro? Sim, mas se a gente encontrar o raio, nós vamos só multiplicar por 2, porque é um raio, né? Nós temos aí, multiplicando por 2, a gente encontra aí o diâmetro. Nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, e o raio é metade do diâmetro, né? Assim, então, no caso aqui, encontrou o raio, multiplica por 2, que se encontra o diâmetro. Nesse caso, ficou 28,26 é igual a 6,28 vezes o raio. Esse 6,28 ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo, né, gente? É uma maneira aí, uma técnica que a gente utiliza, tá certo? Para poder facilitar o nosso cálculo. Então, 28,26 dividido por 6,28, nós vamos obter que o nosso raio vai ser 4,5. Ah, professor, se o raio é 4,5 centímetros, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 2 vezes o raio, o que acontece? Que o diâmetro vai ser igual a 2 vezes 4,5. Então, o diâmetro vai ser 9 centímetros. Show de bola, gente. Olha aí, vocês estão percebendo como esse assunto é um assunto bem tranquilo, um assunto que a gente faz um cálculo com números aí racionais, posso dizer assim, racionais, que os números racionais são um número representado aí, pode ser representado por fração e também por representação decimal. E aí faz o processo aí multiplicativo e a divisão, e aí encontramos aí o valor que o diâmetro aqui nessa questão é 9. Show de bola? Vamos passar para a próxima questão, que temos aí mais algumas questõezinhas. Vejamos, deixa eu sair aqui de perto dessa imagem. Nessa questão de número 3 diz o seguinte, ó, um abajur tem base circular com 14 centímetros de diâmetro. Então necessita-se de uma fita que envolva todo o contorno dessa base. Olha, gente, quando a gente fala em contorno, a gente lembra logo do perímetro. Então vai ter questões sobre aí a circunferência, que ele não vai, o próprio autor da questão, ele às vezes ele vai substituir comprimento por perímetro. Então, perímetro da circunferência, né? Ou seja, todo o contorno. Então, nesse sentido, ele diz qual é o comprimento da fita, certo? Aí ele já troca aí o contorno por comprimento. Qual o comprimento da fita necessário para envolver a base deste objeto, certo? Aproximadamente. Então, nós sabemos aí que esse abajur, nesse caso aí, nós temos aqui duas bases, certo? Duas bases circulares, a superior e a inferior. Então, aí a questão não determina qual é dessas bases, então nós vamos só utilizar o valor do π aí como 3,14. Usando a expressão que o comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, nós sabemos que o diâmetro é 14. Se o diâmetro é 14, então o raio é metade do diâmetro, ou seja, d dividido por 2, então nós temos que raio é igual a 7 centímetros. Show? Colocando aqui os valores dessas letras, tá certo? Dessas variáveis, pode dizer assim, as letras aí como variáveis. Colocando nessa expressão, o comprimento vai ser 2 vezes 3,14, que eu estou adotando aqui para π, tá certo? A questão não pediu, mas eu estou adotando aqui para facilitar o nosso cálculo. E 2 vezes 3,14, nós vamos ter 6,28 multiplicado por 7. Quando eu multiplico aí por 7, nós vamos encontrar 43,96 centímetros. Então, o comprimento aí, ele perguntou qual o comprimento de fita necessário. Então, será necessário praticamente aí, eu posso aproximar, né, que ele pede aproximadamente, eu posso dizer que será necessário aí 44 metros aí, desculpa, 44 centímetros de fita, certo? Então, aí a resposta é 43,96, a gente pode aproximar para 44. Show? Vamos passar para a próxima questão. Olha, gente, questão de número 4, uma questão show, uma questão bem bacana, tá certo? Nossa última questão desse slide, tá certo? Tudo isso aqui é para facilitar a resolução da atividade de vocês, ó. Diz o seguinte, ó, uma praça tem formato circular
e deseja-se cercá-la para a realização de um evento durante um final de semana. Para tanto, serão gastos 8,5, ou seja, R$ 8,50 por metro de material. Sabendo que o diâmetro desta praça é de 30 metros, qual será o valor gasto com a cerca neste evento? Então, vamos considerar π igual a 3,14. Professor, eu fiquei um pouco confuso. Então, se a gente fica confuso, a gente vai coletar os dados da questão, beleza? Então, nós temos aqui a praça, tá certo? Então, nós temos a praça. Diâmetro, 30 metros. Então, vamos descobrir aqui o raio. Se o diâmetro é 30 metros, o diâmetro é 2 vezes o raio, então nós podemos resolver isso com uma maneira de equação. Então, se o D é igual a 2R, então o D é 30, nós podemos dizer que D dividido por 2 é o raio, ou seja, o raio é metade do diâmetro. Assim, o raio vai ser igual a 15. Vamos descobrir aqui, tá certo, o comprimento da circunferência, porque nós temos que descobrir o comprimento da circunferência, que não vai fazer uma cerca cercando toda essa circunferência. Depois que encontrar aí, a gente vai multiplicar por 8,5, que é R$ 8 cada metro de material aí. Show? Então vamos nós. Então o comprimento da circunferência é 2πr, ou seja, 2 vezes o π vezes o r. Nesse sentido, o comprimento dessa circunferência vai ser 2 vezes 3,14, tá certo? Vezes 15, que vai dar 94,2. Certo? Deixa eu ficar aqui no meio dessa. Assim, nós vamos ter que descobrir aqui o valor do gasto. Como é que a gente vai descobrir o valor do gasto? O valor do gasto vai ser o valor aí, né, de todo o contorno, tá certo? Todo o perímetro, ou seja, o contorno da circunferência, que é 94,2, multiplicado pelo valor de cada metro, que é R$ 8,50. Quando eu faço essa multiplicação, o valor aí vai dar aí R$ 800,70. Logo, nós vamos ter aqui que esse gasto, tá certo? Logo o gasto aí foi de R$ 800,70. Beleza, gente? Então, minha gente, olha, certo? Depois desse videozinho, vocês vão lá, faça aí a correção aí da atividade, tá certo? Para vocês resolver as atividades de vocês. E um abraço, certo? Até a próxima aula. Tchau!